Salve, amada igreja, capaz do Senhor. Queria convidar os irmãos para que entrassem, sentassem. Espera, pessoal. Eu queria estar orando agora para a gente dar início ao culto. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente quero te pedir perdão pelas minhas faltas, pensamentos, palavras, isto como não te agrade, Senhor. Pai, eu quero te entregar esse culto em tuas mãos, que sua presença venha se fazer primeiro neste lugar, Pai. Cada coisa que vai ser feita em cima desse altar, Pai, que seja o Senhor o primeiro, seja o Senhor o centro, Pai, e que o Senhor venha receber toda a adoração e todo o louvor, Pai. Te peço pelas pessoas que estão chegando, aqueles que não puderam vir, os visitantes que em nome de Jesus vão vir, que o Senhor esteja falando no coração deles, falando através da sua palavra e dos louvores, Senhor. Amém. Eu queria deixar para a meditação de vocês Jeremias 1, 4. Eu vou estar lendo. O Senhor me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou o seu Senhor e a quem estou falando. Eu queria direcionar essa palavra para todos, adultos, só que em especial para os jovens, porque muitas das vezes nós temos muito medo, digo por mim, de falar o que o Senhor está mandando, ou até mesmo de louvar aquilo que Ele coloca no meu coração. Mas Ele vem falando para Jeremias e também falando conosco nos dias atuais, para que nós não venhamos a ter medo, para a gente confiar e só pedir para que Ele nos direcione cada vez mais. Entregar nossa vida, o nosso caminho ao Senhor, porque Ele direcionará tudo para nossas vidas. Eu deixo essa palavra para vocês vocês meditem nela. Queria convidar o Ministério de Louvor para estar louvando. Aleluia. Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Deus. Amém? Te convido a se colocar de pé, para que a gente possa, com alegria, louvar e engrandecer o nome daquele único digno de receber o nosso louvor nessa noite. Amém. Eu sei que você passou um dia, talvez um dia corrido, talvez um dia agitado. Eu não sei como foi o seu dia, não sei como foi a tua semana que você passou. Mas uma coisa é certa, o Senhor, Ele nos sustentou, o Senhor, Ele tem nos sustentado, Ele tem cuidado de nós. Então, que devamos realmente louvar e engrandecer o nome dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? A beleza que há em
seja o teu nome, Senhor Deus. Temos sede da tua presença, Pai. Queremos ser cheios do teu Espírito Santo, ó Deus. Aleluias. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Fala isso para o Senhor nessa noite, queridos. Peça para que Ele te encha do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, Jesus. Queremos ser cheios de ti, ó Pai. Queremos transbordar de ti, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, sejam dados a ti, ó Pai, porque só o Senhor é digno, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, só teu, Senhor, para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua
Aleluia. Porque o amor do Senhor, Ele nos constrange. O amor do Senhor é um amor tão grande. Nós não conseguimos alcançar o porquê que o Senhor nos salvou, o porquê que o Senhor nos escolheu, o porquê que o Senhor nos separou, o porquê que o Senhor nos fez nascer num país livre, o porquê que o Senhor ainda ouve o nosso louvor e a nossa adoração, embora nós sejamos tão pequenos, irmãos, tão errados, tão pecadores. Quantos pecados a gente cometeu no dia de hoje? Quantos pecados podemos estar cometendo nesse momento? E o Senhor, mesmo assim, Ele nos perdoa. O Senhor, mesmo assim, Ele nos permite adorar. Ele nos permite chegar até esse lugar. Que privilégio, irmão. Eu e você não merecíamos. Mas o Senhor, pela sua infinita graça, misericórdia, pelo seu tão grande amor, nos salvou. E ainda nos permite sermos adoradores. Olha que privilégio você tem de ser um adorador. Olha que privilégio você tem de poder cantar, de poder dançar, de poder fazer algo para o Senhor. Isso é um privilégio, irmão. Não é um peso. Não é um peso. A obra do Senhor não é um peso. A obra do Senhor é um privilégio. E você e eu somos privilegiados, porque o Senhor contou conosco. O Senhor te separou. O Senhor te escolheu. O Senhor te deu um ministério. Que você faça isso com alegria. E que você reconheça que tudo que você faz é porque Ele te deu primeiro. Você canta porque Ele te deu uma boa voz. Você prega porque Ele te encheu. Você é usado no ministério infantil porque Ele te deu esse dom, esse ministério. Foi o Senhor que separou, foi o Senhor que te deu. Então faça com alegria, faça em louvor e adoração a Ele, porque o amor dEle te alcançou primeiro. E Ele te encheu de dons, Ele te encheu de talentos, para que você possa usar na presença dEle. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigada, Deus. Que o teu amor nos alcançou, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque eu não merecia, Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor se entregou para morrer por nós, por amor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, oh Deus, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor.
Amém. Agora eu queria saber se a gente tem visitantes. Tem visitantes? Aqui com a Amanda, a mãe do Joãozinho. Adriana, desculpa. Qual o seu nome? Márcio. Seja bem-vindo, Márcio. Eu também queria saber se tem aniversariante do mês. Tem. Mês não, da semana, desculpa. A Nathalie e a Conceição. Uhul! Eu queria chamar as duas aqui na frente e pedir o Rodrigo para estar orando por elas. E também queria pedir o Rodrigo para estar orando pelos jovens também que estão afastados da igreja. Hoje pela manhã o tio Fábio leu sobre a revista, falava sobre drogas, né, e bebidas, que muitas pessoas têm sido viciadas nisso, destruindo famílias, e tem muitos jovens que a gente conhece que infelizmente estão junto com isso. E eu queria pedir para o Rodrigo estar orando para que Deus nos capacite para falar sobre o amor dele para eles e para que liberte eles para a glória do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, mais uma semana que o Senhor tem nos abençoado. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui nessa noite para cultuarmos ao Senhor. Pois o Senhor é maravilhoso, o Senhor foi algo que foi tão maravilhoso que não podia ter outra coisa, ó Pai. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti nessa noite para Te clamar, agradecer a Ti. Te entregamos a vida dessas pessoas, ó Pai, que necessitam de oração, ó Pai. Ó Deus, quantos jovens estão se perdendo neste mundo, Senhor Deus. Ó Deus, vai ao encontro, Senhor Deus. Liberta de todo vício, de todo tipo de tribulação, pois sabemos que o Senhor é aquele que transforma, Senhor Deus. E por isso nós clamamos, Senhor, tenha misericórdia dessa nação, ó Pai. Pois nós clamamos pelas famílias, ó Pai. Muitas famílias estão perdidas, ó Deus. Por isso nós queremos colocar a Tua palavra em frente, ó Pai. Aquilo que nós aprendemos, colocar em prática, ó Pai. Portanto, Senhor Deus, nos envia, Senhor Deus, para onde o Senhor quiser, ó Pai. Para que nós possamos pregar aquele Teu amor, Senhor Deus, que tanto nós clamamos, ó Pai. Porque o Senhor é aquele que nos abençoa a cada dia, Senhor Deus. E por isso nós temos motivos para agradecer. Portanto, Senhor Deus, seja o médico dos médicos nos hospitais. Traga, Senhor Deus, a cura àquele que está perdido, Senhor Deus. Pois muitos se esquecem, Senhor Deus, daquilo que é o mais importante, que é o Senhor. Porque o Senhor é aquele que nos permite estar de pé no dia a dia, ó Pai. Te entregamos a nossa semana em Tuas mãos, ó Deus. Continue trazendo força e sabedoria a cada um de nós, para que nós não possamos andar desanimados, nem qualquer outra coisa que possa nos impedir de estar na Tua presença, Senhor Deus. Te entregamos a vida dos que completaram, Senhor Deus, mais um ano de vida na Tua presença, Senhor Deus. Continue, Senhor Deus, fazendo que a Tua bênção venha alcançar a cada vida, ó Pai. Pois nós Te agradecemos porque os nossos irmãos estão aqui, ó Pai, fazendo que a Tua obra continue crescendo, ó Pai. Que eles venham crescer sempre fazendo aquilo que é de acordo com o Teu coração. Abençoe, Senhor Deus, e continue capacitando a cada coração, porque nós cremos que o Senhor está voltando e a Tua palavra está se cumprindo, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu queria fazer o momento ofertório e eu vou estar solando. Queria convidar o Rodrigo e o irmão Zé para estar aqui em cima. E você pode trazer os seus dízimos e suas ofertas. Entendi.
teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Contamos contigo, Pai. Recaio de novo em tuas mãos. Você pode declarar essa parte? Recaio em tua graça. Contamos contigo. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio em tua graça. Contamos contigo, Pai. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Nos teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Nos teus braços. É o nosso lugar. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu queria agora convidar outro jovem para estar orando, agradecendo pelo momento ofertório. Eu queria chamar a Nathalie, a adolescente no caso, para agradecer pelo momento ofertório e entregar a vida do pastor à pregação, tá? Oremos. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por este dia. Abençoe pela vida de cada um que ofertou aqui esta noite. Pai, abençoe a palavra, que a gente saia de forma diferente do que a gente entrou e faça que esse culto seja uma bênção, como todos são. Pai, eu quero te pedir pela vida de cada um que está presente aqui e por aquelas pessoas que não puderam vir por algum motivo. Em nome de Jesus, amém. Graças e paz, meus amados. Glorificado seja Deus. É bom estar nesse lugar, é bom te ver novamente, e é bom saber que Deus já está no meio de nós, ministrando ao nosso coração através dos louvores. Pois guarda aquele último louvor do Ministério de Louvor, que eu creio em nome de Jesus, se o Espírito Santo tocar, nós estaremos cantando. Mas esse louvor que a nossa irmã Vitória cantou aqui foi o primeiro louvor que nós cantamos aqui nessa igreja. Amém ou não amém? É 26 de abril de 2019. Amém ou não amém? Eu lembro, se vocês lembram, estávamos aqui cantando, lembrando disso. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Romanos capítulo 3, verso 21, até o verso 31. Se você achar, você pode ficar em pé. Vocês nem acharam, já estão em pé? Já achou? Isso aí, que maravilha. Quem achou, fica em pé. Fica todo mundo em pé, porque senão vocês vão se denunciar. E está no Novo Testamento, irmão. Fica tranquilo.
Romanos capítulo 3, verso 21 até o verso 31. Diz assim, todos acharam? Digo amém. Acho que nem a mídia achou dessa vez. A mídia achou, a mídia não erra, irmão, é um clique só. Vocês que estão aí, vocês estão lá no tempo de, lá atrás, na folha. Isso é bom, é bem melhor na folha. Tenho certeza disso. Diz assim, mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também Deus dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Vamos ler o versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mais uma vez. Amém. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Ó Deus, já adorando ao Senhor, muito obrigado pela Tua presença. Que o Senhor bondosamente também fale conosco, ó Deus, nessa noite e que sejamos canal de bênção para a Tua igreja. Usa a nossa vida para a Tua honra e Tua glória, te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Eu queria nessa noite fazer uma exposição desse texto. Mas é fato que, quando nós falamos de Romanos capítulo 3, nós percebemos uma tônica, uma temática muito clara, que fala da justificação. E falar de justificação, não tem como falar de justificação sem falar de salvação. Justificação é aquilo que Deus faz por nós. Depois nós vamos falar melhor. Mas esse texto é um coração da mensagem do Evangelho. É onde Paulo apresenta a justificação pela fé, como solução divina para o pecado humano. Quando nós olhamos para esse texto, e se nós voltarmos um pouco mais, no versículo 10 até o verso 13, no verso 12, diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, e não há nenhum sequer. A palavra do Senhor diz que há, na verdade, pessoas que estão destituídas da glória de Deus. Isso não quer dizer, por exemplo, que eu estou falando que todas as pessoas são más, que todas as pessoas têm desejo de ferir outras pessoas,
desejo de fazer coisas erradas. Eu estou mostrando nesse texto que nós estamos no mesmo bolo. Nós estamos na mesma condição. A Bíblia diz para nós que nós, sem Cristo, nós não somos justos. A palavra diz que nós mesmos não conseguimos nos aproximar de Deus, nem sequer buscar a Deus. Até a verdade, e a gente precisa pensar, até o desejo de adorar vem de Deus, não vem de nós, porque a nossa condição é uma condição separada de Deus. Por que isso, pastor? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O que isso significa? Quando o pecado entrou no mundo, todos nós fomos marcados com esse pecado, o pecado que teve origem em Adão, e nós somos tidos como pecadores. E quando nós olhamos isso, nós vemos que em nós não há condição alguma de nos aproximarmos de Deus. É por isso que Deus, ele tem um plano. É por isso que Deus, ele tem um plano e um plano perfeito. E se você pensa que Deus tem o plano A e plano B, Deus não tem plano A, não tem plano B. Quando Adão peca no jardim do Éden, quando o pecado entra no mundo, Deus já tinha um plano de salvação eterna, um plano de salvar o homem. E ele já promete Jesus ali em Gênesis capítulo 3, dizendo que ele esmagaria a cabeça da serpente, e ele seria aquele que traria salvação. Ele seria aquele que traria uma obra complementando a obra do Senhor. Mas ele não tem plano A, não tem plano B. O plano é perfeito. Jesus é o plano perfeito de Deus. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus chega a esse mundo, ele nos encontra nessa condição. Pecadores, perdidos, longe da graça, longe da glória de Deus. Longe de chegar perto de Deus. E aí eu quero pensar com você, à luz do texto, que ela fala algumas verdades, esse texto fala algumas verdades a respeito daquilo que Jesus fez por nós. A Bíblia diz no versículo 21 que a justiça de Deus foi revelada. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Não era possível, pela lei, o homem ser absolvido, o homem ser perdoado do seu pecado. É por isso que a Bíblia diz que agora, sem a lei que trazia o conhecimento do pecado, não era suficiente para absolver os homens. Não era suficiente para absolver a mim e a você. E a Bíblia diz que a justiça de Deus se manifestou. E tem uma coisa muito clara. Deus, ele continua sendo justo. Ele é amor, mas ele também é justiça. Ele é justiça, mas ele também é amor. E tem uma coisa que por ele ser justo, e justo digo numa qualidade de que não há nenhuma variação em Deus. Deus não é igual a mim e a você, que ora a gente é justo, ora a gente não é. Ora a gente é justo, ora a gente é injusto. Ora a gente pratica a justiça, ora a gente pratica a injustiça. Deus não é assim. Deus, ele é perfeitamente justo. E a Bíblia diz que a sua justiça se manifestou. Mas quando a sua justiça se manifesta também a sua ira. E tem uma coisa que marca muito, é que Deus, ele não compactua com o pecado. E se a sua justiça foi manifestada, a palavra do Senhor diz que ela veio para ser cumprida. Mas aí tem algo muito interessante nesse texto. Porque a Bíblia diz que a justiça de Deus se manifestou,
sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. E essa justiça é o que faz a justificação na nossa vida. Essa justiça é o que nos torna justo. Nós vamos falar sobre justificação mais à frente. Mas quando nós falamos de justiça, ela é manifestada, porque Deus manifesta a sua justiça. Ela é testemunhada pela lei e pelos profetas. Ela é testemunhada e ela é por um caminho. A palavra do Senhor diz que a justiça de Deus se manifestou e é mediante a fé que nós fomos justificados. É mediante a fé em Cristo Jesus. O alvo da justiça está no versículo 1 que a gente leu, no versículo 2. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus se manifestou e ela é para todos e sobre todos os que carecem da glória de Deus, porque não há distinção. A palavra do Senhor diz que a justiça de Deus foi revelada, manifestada, testemunhada por um caminho chamado Jesus Cristo. O alvo da justiça dele é todos e é sobre todos. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos e precisamos entender que a nossa salvação não depende de nós. É uma obra totalmente do Senhor. Eu entendo, olhando para esse momento, que nós precisamos tão somente crer no Senhor Jesus Cristo para sermos salvos. Que nós olhamos para esse texto e pensamos claramente que Deus faz tudo por nós, mas só tomamos posse mediante a fé em Jesus. É por isso que a Bíblia, em Efésios capítulo 2, verso 8, diz: porque pela graça vocês são salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Mas pela fé eu posso tomar posse da salvação. Pela fé eu posso tomar posse da justiça de Deus. Pela fé eu posso me aproximar a Deus. Pela fé eu posso entregar a minha vida a Jesus. E aí ter uma vida nova com Ele. A palavra do Senhor volta no versículo 23 a dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que isso significa? Significa que sem isso, sem Jesus, nós ficamos nesse versículo. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. Todos carecem da manifestação do Senhor. Agora, quando ele diz pecaram, quer dizer que literalmente ele errou o alvo. Literalmente ele deu passos longe do Senhor. Literalmente ele anda longe do Senhor. E a verdade é, o homem sem Deus, o homem sem Jesus, ele caminha longe de Deus. Porque você tem dois caminhos. Ou você caminha com o Senhor, ou você caminha longe do Senhor. Não há, por exemplo, meio caminho. Não há uma meia estrada. Ou você trilha um caminho por Jesus Cristo, ou você anda longe do Senhor. A Bíblia diz que nós erramos o alvo. E o que é errar o alvo? Errar o alvo é a gente se entregar à nossa natureza. Nossa natureza que a Bíblia diz que ela é pecaminosa. E sem Deus e sem Jesus, nós fazemos de tudo para andar longe dele. E sem a presença dele na nossa vida, nós vamos para todos os lugares, mas nós nunca nos aproximaremos desse Senhor. Sem Jesus, nós temos essa condição. Todos pecaram. E quando fala de pecado, carece da glória de Deus. E quando fala de pecado, também mostra que a nossa condição é uma condição afastada do Senhor. Porque se tem uma coisa que afasta o homem de Deus, é o nosso pecado. A Bíblia diz que as nossas iniquidades nos afastam de Deus. E nós não conseguimos nos aproximar do Senhor. Quando você olha esse texto, a palavra do Senhor diz que nós estávamos nessa condição. Todos pecaram. Agora você olha para esse texto e você percebe.
Por que que Jesus Cristo veio ao mundo? Por que que Jesus Cristo foi manifestada a sua justiça? A palavra do Senhor diz no versículo 24, que em Jesus Cristo nós somos justificados. E o que é ser justificado? Justificado é um ato de Deus, é um ato divino, não é obra humana. Por exemplo, não acontece em nós, acontece nos céus. Em Cristo Jesus, por exemplo, quando ele diz no versículo 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Justificado quer dizer que é um ato de Deus, é feito fora de nós, é feito diante do tribunal de Deus. É quando Deus olha para nós e já não vê em nós o nosso pecado, a nossa condição de pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas vem Jesus Cristo e agora nos justifica. Justificar é a manifestação da justiça divina, revelada no Evangelho. A ira de Deus se revela contra a impiedade e a perversão dos homens. Dos céus vem a ira de Deus. Mas em Jesus Cristo nós fomos justificados. E o que isso significa? Para a gente entender mais um pouco. Significa que Deus olha para nós e não vê mais os nossos pecados. Ele vê para nós, ele olha para nós, ele vê em nós o sacrifício da cruz do Calvário. Agora ele vê o sangue vertido da cruz do Calvário. E nós somos justificados. Deus olha para nós e já não vê mais o nosso pecado. Agora ele vê o pecado que foi colocado sobre uma cruz. A dívida que existia sobre uma cruz. Mas que Jesus pega e anula toda essa dívida na nossa vida. E hoje nós somos justificados em Cristo Jesus. Ele não vê mais em nós o nosso pecado. Agora ele vê o sangue de Cristo. Agora ele vê o Senhor Jesus. E a sua ira não se manifesta contra nós. Sabe uma coisa? Se nós andássemos longe de Deus e não tivéssemos Jesus Cristo, a ira de Deus se acenderia contra nós. Mas Jesus Cristo vem e nos justifica. Você sabe quando para a gente pensar de uma forma muito simples, quando nós falamos de justificar, é quando nós temos alguma falta, quando nós erramos alguma vez. Talvez você vai lembrar quantas vezes você teve que se justificar no trabalho, por você chegar atrasado, algum motivo. Toda vez que você teve alguma coisa que você teve que dar uma explicação. A palavra do Senhor mostra que Jesus veio, trouxe essa justificação, tirou o peso do pecado, tirou a condenação do pecado, tirou a dívida do pecado e nos justificou. E aí Romanos capítulo 5 vai dizer que justificado, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Porque nós vivíamos em guerra com Deus. E o viver em guerra é, se Deus ele abomina o pecado, e nós estamos destituídos da glória de Deus, longe da sua presença, significa que nós estávamos numa guerra com Deus. Mas Romanos vai dizer que agora nós temos paz com Deus. Nós nos aproximamos de Deus novamente por causa do Senhor Jesus Cristo. E só por Ele nós conseguimos essa aproximação. Só por Ele nós chegamos novamente na sua presença. Em Cristo Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados, os pecados que nós fizemos no passado, o que fazemos hoje, o que vamos fazer amanhã. Ele nos perdoa o pecado e Ele traz para nós essa justificação, que é um ato divino, é um ato de amor por mim e por você, porque eu e você, nós não temos como pagar o preço pelo nosso pecado. Se não fosse Jesus Cristo, nós não teríamos como pagar aquilo que Ele fez, aquilo que a gente faz de errado, aquilo que a gente faz de pecado. E quando nós falamos de pecado, para que não fique nenhuma dúvida,
Pecar é você errar o alvo. Pecar é você andar longe de Deus. Pecar é você dar lugar à sua natureza pecaminosa. E a palavra do Senhor diz que muitas vezes nós íamos longe de Deus, nós íamos longe desse Senhor e nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus nos justificou, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Que maravilha! Nós cantamos isso aqui, maravilhosa graça. Se não fosse essa graça, se não fosse essa graça, e graça nós falamos uma coisa muito clara. Pastor, o que é graça? Graça é o favor imerecido. Mas graça é algo que eu não consigo explicar para você. Porque é interessante. Como pode um Deus tão grande, como pode um Deus tão perfeito me amar ao ponto de se doar por mim, ao ponto de manifestar a sua justificação por mim, gratuitamente, por causa dessa graça. Essa graça que se chama Jesus, essa graça que me aproxima de Deus, esse favor imerecido. A Ana Paula Valadão, cantando aquele louvor, um louvor da Lagoinha, ela dizia assim: você sabe o que é graça? Você sabe, é só você. Nós mergulhamos na graça, é como se você olhasse para o oceano e você não consegue mensurar, medir o tamanho dele. Assim é a graça de Jesus, assim a graça de Deus manifesta na nossa vida. É quando Ele olha para nós assim, Ele sabe da minha condição, da tua condição, e Ele tem essa graça, esse favor imerecido, essa doação, sem esperar nada em troca. Ele se doa, Ele dá para você o que Ele tem de melhor, Ele dá para você o seu sacrifício, a justificação. Ele diz assim: olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas agora eu justifico você gratuitamente por minha graça. Não precisa pagar preço nenhum, você não precisa fazer nenhuma coisa, nenhuma obra, porque é gratuita. Ele é de graça, mas pensa numa coisa, não foi de graça, foi por um alto preço pago na cruz do Calvário. A palavra do Senhor mostra que isso foi mediante a redenção. O que é a redenção? Eu quero pensar com você. A palavra do Senhor diz: pois todo pecado carece da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Quando nós falamos de redenção, nós precisamos nos portar a um tempo de escravidão. O que era escravidão naquele tempo? Naquele tempo, muitas pessoas tinham os seus escravos e tinham um mercado de escravos. Aquelas pessoas que precisavam viver obrigado com alguém, porque alguém pagava o preço por ela. Mas tinha pessoas que pegavam, ia lá, pagava um preço por essa pessoa e fazia com que ela se tornasse livre. Chegava lá no mercado dos escravos. É você só lembrar da história de José que você vai entender. Quanto é que você vale? É X. E ele paga o preço. Mas quando ele pensa que ele vai para a casa do seu senhor viver uma escravidão, aquele senhor diz para ele assim: olha, você está livre, você está liberto, glorificado seja Deus. Aí quando você fala que é preço da redenção, é interessante. Naquela questão do mercado de escravidão, cada escravo tinha um preço. Cada um tinha um preço. E dependendo, pelo que a gente estudou, pelo que a gente imagina, cada um era julgado como o cara achava que tinha que julgar. O mais forte, a gente pagava um preço maior.
que ele vai trabalhar e vai ralar mais e vai produzir mais. Não vai pegar mais peso. Você pensa, você está falando de um tempo que você não tinha máquinas como hoje. Então esse cara aqui vai ser bom. Pegasse um gordinho, ia pagar quanto? Um magrinho, franzino, que não aguenta pegar peso nenhum, e você ia pagar quanto por ele? Você entende? Aí quando você olha, ele ia lá e pagava o preço. E o dono lá falava assim, ó, tem um preço. Tem um preço para ser pago. Quanto é que é ele? Ele vale X. Então ele aceitava ou não? Mas quando ele aceitava, o cara chegava e falava para ele assim, ó, eu paguei o preço para você ser livre. Você está livre agora. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos uma coisa muito interessante. Jesus pagou um preço, mas que não foi diferente por você nem por mim. Foi um preço igual. Você sabe o que é isso? Quando nós falamos da redenção, do preço pago na cruz do Calvário por Jesus, ele pagou o mesmo preço. Isso daqui me mostra uma coisa muito interessante. Ele valorizou a todos, deu o mesmo valor a todos, e disse assim, está pago um preço. E ele vai lá, tira a gente e faz da gente o seguinte, vocês agora são livres, libertos. Só que tem uma coisa, quando ele fala da redenção, do preço pago por ele, por Cristo, ninguém pense que ele foi pagar, por exemplo, ao diabo. Ele não foi pagar ao diabo, porque o diabo não é dono de nada. Ele não foi pagar isso ao diabo, tirando da mão do diabo e falando assim, está pago o preço por ele. Não, não. Ele foi tirar da mão da lei, porque a lei que condenava, a lei que trazia condenação, e nos pegava e nos fazia escravos, a lei que também apontava para o pecado nosso. A palavra do Senhor diz que, e aí eu posso também trazer para você, que ele faz um pagamento ao próprio Deus, porque nisso ele cumpre toda a lei, dizendo que agora o preço do pecado foi pago, e agora você está livre, porque ele se entregou por você, ele pagou um preço por você. Quando nós olhamos essa questão da redenção, Jesus foi lá e pagou um preço perfeito, um preço valoroso por mim e por você, para nos formar, para nos transformar em pessoas livres. Mas livre do quê? Livre do poder das trevas, livre do poder do pecado. Em Cristo nós tivemos um preço pago. Ele paga esse preço a Deus, ele paga esse preço à lei, e nós estamos agora livres, porque ele pagou o preço da redenção. Aí você pode pensar comigo assim, pastor, eu acho que eu não sou digno desse sacrifício. Eu acho que eu não sou digno de ter sido alvo desse amor, de ter sido alvo dessa redenção. Eu quero dizer para você que é por todos, independente da vida que teve, independente de quem você é. Jesus pagou um preço por todos, por aquele que nasceu, que já morreu, por aquele que vai nascer, por aquele que ainda vai viver uma vida pela frente. Esse preço foi pago por mim e por você. E a palavra do Senhor me mostra que foi o mesmo preço. Ou seja, para nos dizer que não tem ninguém melhor e maior que ninguém. Está aqui uma coisa que nivela a humanidade. Você pode ser rico, pobre,
Você pode ser louro, você pode ser moreno, você pode ter olhos azuis, você pode ter olhos verdes. Você pode ter cabelo, você pode não ter cabelo. Você pode ser flamenguista, você pode ser botafoguense, vascaíno. Né? Tem uns vascaínos aí que você pode ser um botafoguense. Mas uma coisa é certa, o preço foi pago por todos. E quando nós falamos disso, ainda tem mais alguma coisa que eu posso falar? É um livramento mediante esse pagamento, irmãos. Mas, sabe, depois não tem outro preço a ser pago. Já foi pago. Depois não tem volta. A obra foi feita. O sacrifício foi feito de uma vez por todas, o pagamento do resgate foi feito de uma vez por todas, a redenção aconteceu e não temos mais nada que nos prenda, nada que nos force a viver uma vida longe de Deus. O preço foi pago por mim e por você, o mesmo preço que foi feito por Cristo Jesus, nosso Senhor. É um preço de sangue, é um preço na cruz do Calvário, é um preço valoroso, mas foi por mim e por você. Aquele que nasce agora, o preço já foi pago. Aquele que nasceu no passado, o preço já foi pago. A palavra do Senhor diz que Jesus foi oferecido como propiciação. Propiciação diz o seguinte, olha o que diz o texto, versículo: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar sua justiça, por ter ele sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Quando nós falamos de que o próprio Jesus foi a propiciação, nós precisamos pensar. Propiciação refere-se ao sacrifício, mas não é um sacrifício qualquer. É um sacrifício que satisfaz a justiça de Deus e remove a ira contra o pecado. O que é isso? No Antigo Testamento, Deus separava o sumo sacerdote, para de tempos em tempos, ele ofereceu um sacrifício por ele, pela sua família e também pelo povo. O povo andava longe de Deus, pecava, e Deus levanta o sacerdote da tribo de Levi, nós estudamos isso, e vai lá e oferece um sacrifício, uma propiciação, derramamento de sangue. Quando você se refere a isso que Deus fazia no passado, era que Deus removia do meio do seu povo a sua ira. Você pode olhar, por exemplo, também como da 10ª praga do Egito, quando o faraó não deixa o povo sair. E Deus pede que sacrifiquem um cordeiro e venha espargir o sangue dele nos umbrais da porta. E o anjo da morte não alcançaria aquele que estava debaixo do sangue. Quando você olha isso, você percebe que havia uma propiciação, havia um animal sendo doado para que houvesse expiação dos pecados, para que houvesse a propiciação. E acontecia isso pelo sumo sacerdote, pelo sacerdote que fazia de tempos em tempos. Quando você fala que a palavra do Senhor diz, a quem Deus apresentou quem? Jesus Cristo. Então, era necessário que Jesus Cristo subisse a uma cruz, fosse derramado o seu sangue, para que houvesse uma propiciação pelos nossos pecados. E quando você pensa nisso comigo, refere-se ao sacrifício que satisfaz a justiça de Deus e remove a ira contra o pecado. Jesus é apresentado como o meio pelo qual Deus lida com o nosso pecado, pelo qual Deus lida conosco de forma justa
e amorosa. Deus, através do seu Filho, o sangue foi derramado, o preço foi pago para reconciliar pecadores como eu, como você, a Deus. E essa propiciação, a palavra do Senhor diz também, que é o ato de aplacar, melhor falando, a ira divina, ou de tornar Deus propício a nós. Deus agora olha para nós, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, e tem entre nós e Deus, Jesus. Ele olha para nós e a sua ira não nos alcança, por causa desse Senhor, por causa de Cristo, por causa do seu sacrifício. Quando nós olhamos para isso, isso aponta diretamente para a cruz do Calvário. E na cruz do Calvário isso se concretiza. Só tem uma coisa: foi feito de uma vez por toda a propiciação. Ninguém precisa mais matar um animal para que haja derramamento de sangue e propiciação pelos pecados. Mas a palavra do Senhor diz que nessa propiciação significa que é o ato de aplacar a ira divina e de tornar Deus propício a nós. John Murray, por exemplo, ele pressupõe que a ira e o desprazer de Deus e o propósito da propiciação é a remoção desse desprazer. Ele olha para nós e não vê mais o nosso pecado e tem alegria de se relacionar conosco. Por causa de Cristo, Deus olha para nós e tem alegria de se relacionar comigo e com você. Em termos simples, a doutrina da propiciação significa que Cristo propiciou a ira de Deus. E hoje nós somos alvos desse amor de Deus. Hoje nós somos alvos da sua presença na nossa vida. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus fez por nós, para o sacrifício que Cristo fez por nós, e valorizarmos aquilo que Ele fez por nós. Mas a palavra de Deus também me mostra algo interessante nesse texto, que nós precisamos e devemos também excluir todos os méritos humanos. Olha o que diz o versículo 27. Versículo 27 diz assim: onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Orgulho. Tem gente se orgulhando de muita coisa. E a gente acha que às vezes é por nosso mérito. Querido, cuidado com orgulho. A gente acha que a gente sabe tudo. A gente acha que é por nós. Que somos nós. A gente acha que o mérito está em nós. Deus abomina o orgulho. Cuidado com aquele quando se fala assim, orgulho. É porque você se acha muita coisa. E quando se fala de salvação, aonde está o orgulho? Em algumas versões, na revista atualizada, vai dizer jactância. Aonde está a nossa jactância? Onde está o nosso orgulho? Ele diz assim, foi eliminado. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos fazer nada para sermos salvos. Eu entendo que o único passo que a gente consegue fazer na questão da salvação é reconhecer Jesus como Salvador através da fé. Somente. O ato de Ele salvar a cada um de nós, justificar a cada um de nós, pagar o preço, exclui o orgulho. Orgulho também significa vanglória, jactância. Orgulho de achar que nós somos aqueles que já estão salvos e que estão salvos e que foi o nosso mérito. Ninguém se salva pelo seu mérito. Ninguém consegue chegar perto de Deus pelo seu mérito. Aí a Bíblia vai dizer assim, onde está o orgulho? O orgulho precisa ser retirado.
Porque nós somos totalmente dependentes dessa graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse o seu favor por nós, aonde nós estaríamos? Quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo diz, nesse texto, que nós precisamos evitar um espírito também de julgamento ou superioridade espiritual. Ah, pastor, porque eu estou há 40, 50 anos na igreja. E isso me dá direito ao céu. Não te dá direito ao céu. Ah, pastor, porque eu estou assim, porque eu sou assado, porque eu nasci numa família de crentes, numa família de servos. Isso não me dá direito ao céu. E nós também não podemos fazer julgamentos de espiritualidade de ninguém. Estávamos falando hoje de manhã, e aí uma coisa que fica muito clara na nossa vida é: a vida cristã é entre você e Deus. Sabe uma coisa? Você já viu a posição da cruz? A cruz tem 2 madeiros. E esses 2 madeiros quer dizer justamente, olha, entre eu e Deus, entre eu e os homens. Se isso aqui não existe, não existe cruz. Se isso aqui não existe uma vivência na presença do Espírito Santo de Deus, uma mudança de vida, não existe também evangelho, não existe comunhão com Deus. Nós fomos chamados para nos relacionarmos com Deus e com as pessoas. E o mérito disso não está em nós, está em Cristo. É por isso que nós precisamos e devemos evitar, não ter julgamento de superioridade espiritual. Porque foi dado o mesmo valor por mim e por você. Tanto você quanto eu tivemos o mesmo valor, temos o mesmo valor diante de Deus. E Ele pagou um preço igual. Então nós não podemos ter orgulho. Nós não podemos achar que somos superiores. Cuidado. Olha, dia do orgulho tal. Cuidado. Deus abomina o orgulho. Cuidado. A palavra do Senhor diz, e aí eu encerro essa palavra, já está avançando já para o final. A palavra do Senhor diz no versículo 28, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seja, Deus nos justifica pela fé. Isso quer dizer, pastor, isso quer dizer, irmãos, que Deus enviou seu Filho, é um plano perfeito, e nós podemos tomar posse daquilo que Ele fez por nós, somente tendo fé, somente acreditando, somente crendo. E a palavra do Senhor diz que fé é a confiança total na obra de Cristo, como suficiente para a salvação. Quer ver se você tem fé para ser salvo? Quer ver se você tem fé e é salvo? É se você só confia só em Cristo. Se você confia só na obra dele, você é salvo. Você pode entender que você está crendo que somente Ele. Se você, por exemplo, acha que há alguém intercessor entre Deus e os homens e coloca qualquer pessoa como intercessor, além de Jesus Cristo, eu estou dizendo para você, você não tem fé para ser salvo. E essa fé quer dizer que nós acreditamos tão somente na obra do Senhor. E ela é perfeita. Nós tivemos pessoas muito importantes na história bíblica. Nós, por exemplo, podemos falar aqui, e ninguém tire o valor de Maria. Mas Maria não é nossa Salvadora. Ninguém aqui tire o valor de Pedro. Mas não existe São Pedro. Existe o apóstolo Pedro, que foi usado por Deus, foi usado por Cristo, mas também que não é o nosso intercessor. Você pode olhar e pensar comigo, tem o Paulo, cara bom, muito bom, mas Paulo nada é, ele mesmo diz. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos somente servos do Senhor, que estamos a serviço desse Senhor. Paulo também não é o nosso intercessor. Só há um intercessor.
Só há um Senhor. Atos capítulo 4, verso 12, diz assim: há um só Senhor, um só Rei, um só Senhor que nós precisamos reconhecer como nosso Salvador. Jesus Cristo, nosso Senhor. Não há nenhum outro. Não há ninguém que possa fazer o que Jesus fez por nós. E a palavra do Senhor diz que pela fé nós podemos nos apropriar daquilo que Ele fez por nós. E fé é acreditar, é crer totalmente na obra de Jesus Cristo como suficiente para a salvação. Quando nós olhamos para esse texto, Jesus, através da sua obra, traz para mim a possibilidade de ser salvo. Por que, pastor, a possibilidade? Porque tem uma mentira muito contada aí. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas nem todos serão salvos. Tem uma coisa que a gente faz, né? Olha, todos os caminhos levam ao Senhor. Não levam, não. A Bíblia diz que Jesus fala o seguinte: eu sou o caminho, então não tem outro caminho. Mas pastor, ele era muito bom. E de vez em quando a gente vê isso quando a gente vai, infelizmente, sepultar alguém. Esse aqui, pastor, era bom. Esse daqui, olha, não matou, não roubou, mas a Bíblia diz que a condição dele era todos pecaram. Sem Jesus Cristo, nós estamos o quê? Destituídos da glória de Deus. E aí, quando nós olhamos para isso, nós vemos que é possível a gente tomar posse. É possível a gente se entregar a esse Jesus. É possível a gente reconhecer. Mas nem todos serão salvos. Porque o Evangelho não é universalista. O Evangelho está sendo pregado. A palavra está sendo ministrada. Um dia, Jesus, esse mesmo Jesus, vai voltar, vai recolher a sua igreja, retirar a sua igreja desse local, e aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, subirá. Aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, eles subirão e estarão encontrando com o Senhor nos ares e vivendo uma vida eterna na presença do Senhor. Aí sim, aqueles que estão escritos no livro da vida. Mas não pense você que todos estão sendo ou serão salvos. A grande questão é que quando nós apresentamos esse texto da obra salvadora do Senhor Jesus, eu posso dizer para você que nós podemos tomar posse dessa salvação, dessa obra. Por quê, pastor? Eu vou te dar alguns motivos, porque nessa noite você pode tomar uma decisão, porque você precisa ter gratidão a esse Deus. Porque você quer saber de uma coisa? Você só está aqui porque Ele te trouxe aqui. Quem tem te sustentado é Ele. E você precisa ter gratidão. Nós precisamos viver num espírito de gratidão. Sabe o que é que nós precisamos? Por que nós precisamos tomar uma posição e nos entregarmos a esse Deus? Porque Ele fez um plano perfeito para você. Não foi para ninguém que está lá fora, não. Foi para você. Ele sabia da tua condição. Ele sabe quem é você. Ele sabe que você sozinho não consegue se aproximar de Deus. Então Ele é o plano perfeito para salvar você. Pastor, mas salvar de quê? A Bíblia diz que nós estamos caminhando para o fim. Presta atenção em outra coisa. Passou esse tempo, nós não teremos mais oportunidade. Quer dizer que ninguém vai voltar em outro corpo. Isso não existe. Ninguém vai ter uma outra oportunidade. Hebreus vai dizer que a gente partir desse tempo, desse momento aqui que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que segue-se o juízo de Deus. E nós receberemos, possivelmente, 2 sentenças. Melhor, nós receberemos uma sentença para aqueles que estiverem
à sua esquerda, que não o conheceu, que passou 70, 80 anos, que viveu, que ouviu a palavra, que foi ministrada a palavra, mas que não se entregou a Jesus, a palavra do Senhor diz que o Senhor não o receberá no céu. A Bíblia me ensina isso. Mas aquele que passou aqui 70, 80 anos, entregou a sua vida a Jesus, viveu uma vida para Ele, reconheceu o seu sacrifício, reconheceu a sua obra, através da fé, a palavra do Senhor diz que Ele irá falar para nós, dizendo: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí você pode pensar comigo e falar assim: pastor, eu não acredito nisso. Eu quero só pensar com você. Você acredita que Jesus Cristo veio ao mundo? Você acredita que Jesus Cristo dividiu a história? Você acredita que existiu um povo chamado Israel? Você acredita que ele levantou reis e profetas para falar ao mundo da sua palavra? Você acredita nos 10 mandamentos? Então eu quero dizer para você, tudo isso é um plano só. É Deus falando ao homem. E nós estamos caminhando para o fim. É hora de você tomar uma decisão. É hora de você reconhecer o que Ele fez por você. É hora de você se render a esse Jesus. E se render como? Vendo o que Ele fez por você. A Bíblia diz que você e eu, não estou falando só você, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Longe desse Deus. Uma vida longe de Deus era melhor não ter nascido. Mas uma vida perto de Deus é o céu presente na nossa vida. E Ele tem para nós uma promessa. Os céus. E o que será os céus, pastor? Os céus será um lindo lugar. Um momento quando estaremos desfrutando da sua eterna glória. E eu só posso dizer para você assim, pensa no melhor dia da tua vida. Você já lembrou? Multiplica por 1 milhão. Não há de ser comparado à glória que há de ser revelada em nós. Jesus Cristo está voltando e quer se relacionar com você. Eu quero chamar o ministério de louvor. Nós vamos cantar aquele último louvor. Como pode esse Deus tão maravilhoso ter feito tudo isso por nós? Ele só fez isso por nós por um motivo. Ele nos ama. Ele viu a nossa condição longe de Deus, sem condição alguma de se aproximar de Deus. Mas Ele nos chamou. Ele nos justificou. Ele pagou um preço de redenção. E nos deu hoje a possibilidade de sermos salvos na sua presença. Nós vamos ficar em pé. E depois eu quero orar. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Canta esse louvor. Obrigado, Jesus. Pensa no que Ele está falando para ti. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no
no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. O que faz o Cordeiro que venceu, o Rei dos Reis, que assentado no trono está, se inclinar e ouvir o louvor e a adoração de alguém tão falho como eu. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Senhor, eu sei, Senhor, eu sei, é o teu amor, é o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue, foi o teu amor. Não há o que fazer pra merecer. O preço foi de sangue. Senhor, eu sei. Aleluia. Senhor, eu sei. Obrigado, Deus. É o teu amor. Só o amor dele, né? É o teu amor. Senhor, eu sei. Senhor, eu sei. É o teu amor. É o teu amor. Aleluia. Só o amor dele, né? Só o amor do Senhor. Eu queria nessa noite fazer um apelo. Eu prometo que eu não vou demorar, porque penso que tudo já foi falado. E esse louvor fala do seu amor por nós. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Glória a Deus. a gente não tem como pagar, não. A gente não tem condições nenhuma de pagar esse amor dele. Obrigado, Pai. E eu queria que você, à noite, saísse daqui pensando o quanto foi o que ele fez por você. Pagou o preço, justificou a sua vida, tudo isso por amor. O amor de Deus, a Bíblia diz que é incondicional. Ele faz mesmo sem nós merecermos. Mas a gente pode e devemos nessa noite, em atitude de gratidão, entregarmos a nossa vida a Ele. E eu queria nessa noite pensar com você.
Não é hora de você, nessa noite, tomar uma posição diante de Deus, lembrando de tudo que Ele fez por você, lembrando do seu grande sacrifício, lembrando do seu amor, lembrando da sua graça, da sua misericórdia. Não é hora de você tomar uma posição diante desse Deus, entregar a sua vida. Eu costumo pensar e entender que tem decisões na nossa vida que são muito boas, que vão nos dar coisas maravilhosas. Mas quando nós falamos de tomar uma decisão, de ter fé e reconhecer a grande obra do Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, eu quero dizer para você que é a maior e melhor decisão que podemos tomar na vida. Não tem nada que vai pagar uma decisão como essa. Nada se compara a uma vida na presença de Deus. Nada se compara a uma vida de reconhecimento a esse Deus. Nada se compara a uma vida entregue nas mãos do Senhor. Então posso dizer para você, foi a maior e melhor decisão da minha vida. Eu tenho certeza que vai ser a tua maior e melhor decisão. Aleluia. Talvez você esteja aqui nessa noite, ouviu essa palavra, queira tomar essa decisão. Pastor, poxa, eu preciso tomar essa decisão. Você precisa confessar Jesus diante dos homens. Você precisa reconhecer o sacrifício dele na cruz. E você pode fazer isso nessa noite. Alguém nessa noite que quer tomar uma posição diante de Deus. Alguém nessa noite que queira entregar a sua vida a Jesus, reconhecer o seu sacrifício. Alguém que esteja aqui nessa noite, que já andou um tempo na igreja. Pastor, eu já estive na igreja um tempo, mas hoje eu quero retornar à presença do Senhor, hoje eu quero reanimar-me, eu quero fazer um voto com o Senhor de não mais deixar essa presença. Alguém aqui nessa noite, eu quero dizer para você, olha, o amor de Jesus é imenso. Ele vai continuar de braços abertos. Ele vai continuar te chamando. Ele vai continuar falando com você. Mas a Bíblia diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. É hora de a gente deixar Jesus entrar. Meu primeiro pastor, pastor Enio Lopes, ele dizia uma palavra muito clara que até hoje eu lembro. Ele falou assim, você pode ir no mercado, olhar uma laranja, e quando você olhar aquela laranja, você pode ver ela amarelinha, mas você não sabe como está aquela laranja até o momento que você toma uma decisão de abrir, de descascar aquela laranja e experimentar. E ele dizia isso ele falando, para nós, como Jesus é doce. E a gente precisa dar um passo de experimentar esse Jesus. E quando ele falava isso para mim, eu nunca me esqueci. Se você experimentar Jesus, você vai entender que ele é mais doce do que o mel. E ele não vai te fazer viver uma vida de prosperidade financeira, porque não é isso que nós estamos falando aqui. Mas uma vida de salvação. Mas uma vida que o Espírito Santo dele vai morar em você. Aleluia. E você vai experimentar uma paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento. E ele vai fazer morada em você. E ele diz assim, olha, vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, e o Espírito Santo vai trabalhar e conduzir a tua vida. A palavra do Senhor me mostra que é a maior e melhor decisão que nós podemos tomar na vida. Eu queria perguntar, alguém nessa noite? Se não há, vamos orar. Mas se você tomou essa decisão e por algum motivo está não querendo vir aqui à frente, depois nos procura. Mas eu digo para você, tome essa decisão hoje. Hoje é o tempo de você tomar essa decisão.
Se há alguém nessa noite, levante sua mão. Se não há, nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos ao Senhor por tudo que nós ouvimos nessa noite. Ó Deus, pela justificação que temos em Cristo, pela redenção do preço pago por nós, pelo Teu sacrifício, Senhor, que nos traz libertação, aleluia, liberdade, e hoje nós somos livres. Muito obrigado pela Tua obra perfeita. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu plano perfeito. Amém, Jesus. Um plano de amor, aleluia, um plano de nos aproximarmos de Deus, um plano, Senhor, de nos dar a vida eterna. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Deus. Muito obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo para me salvar. Agora, Deus, cada um de nós ouviu a Tua palavra. Eu peço que Teu Espírito Santo venha continuar ministrando nesse coração. Ó Deus, o Espírito Santo que convence a cada um de nós, e que essa palavra, Senhor, venha falar no mais profundo do ser de cada um de nós, e que venhamos nos entregar ao Senhor. Aquele, ó Deus, que nessa noite ainda não tomou essa decisão, que faça assim, porque eu tenho certeza, Pai, que foi por causa do Teu amor. Aleluia. Foi o Teu amor, Pai, obrigado, por ele e por mim. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, e que nessa noite o Teu nome seja glorificado pelo Teu grande sacrifício, pela Tua obra salvadora. Nós oramos, não porque merecemos, mas em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glórias a Deus. Vamos orar. Também precisamos encerrar. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos. Nos dê uma semana abençoada, e que essa semana seja uma semana de boas notícias. Que a Tua igreja receba o renovo. Que a Tua igreja, ó Deus, se relacione com o Senhor. Que a Tua igreja, Senhor, busque a Tua face, ouça os Teus louvores, cante os Teus louvores, e que estejamos, ó Deus, de pé para fazermos a Tua obra. Muito obrigado por essa noite. Leve-nos em paz debaixo das Tuas mãos. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que nós vimos e ouvimos, e que se esse culto se encerrou, ó Deus, o Senhor seja glorificado por tudo que aconteceu aqui. Nós Te agradecemos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe. Você aguarda 2 minutinhos. Isso, vou passar a palavra para a irmã. Aguarde 2 minutinhos, por favor, em nome de Jesus, e a gente já vai encerrar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estou falando para ele que vai ser mais do que 2 minutinhos, tá, irmãos? Essa semana, né, não podia passar em branco, né? Nós estamos comemorando mais um ano, né, de ministério do pastor conosco aqui. Aí, de novo, mais um ano de ministério do pastor conosco aqui. 5 anos. Uhul! Glória a Deus, né? E aí, não poderia passar em branco, nós vamos falar algumas coisas aí para essa família abençoada que tem estado conosco aí nesse período, amém? O menino da mídia está com a oportunidade. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, eu continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está
pra me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. E eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. E é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, chamas vão me calar.
Deus. Glória a Deus. Gente, nunca foi fácil. Ninguém disse que seria fácil. São 5 anos de muita luta, muitas conquistas, muitas vitórias, entendeu? Não foi fácil, desde o começo não foi fácil. Né? Iniciamos com a pandemia, né? Muito assim, muitas preocupações, muita ansiedade, né? Os projetos tudo voltaram para a gaveta, né? Ele começou, vamos alavancar, e pum, vem a pandemia. Aí os projetos ele teve que botar na gaveta, mas logo depois Deus dá visão de águia. A gente começa a fazer culto online, né? E a gente vai lá na casa dele, por que a gente foi na casa dele? Porque a gente estava na pandemia, né? A gente foi lá na casa dele, fazer homenagem ao primeiro ano dele como pastor aqui com a gente. E assim, eu vejo assim, que a nossa igreja é guerreira. E não tinha que ser um líder menor do que isso. Tinha que ser um soldado, um guerreiro, né? Por isso que Deus mandou logo um militar. Né? Isso aí. E assim, para a glória de Deus, essa família aí, mais do que abençoada, né? Mais do que vitoriosa, para estar conosco aí. Muito obrigada. Muito obrigada. Você benção na nossa igreja. Você benção em cada ponto, em cada família. Muito obrigada por cada deslocamento desesperado para alcançar. Né? Muito obrigada por cada conselho, a cada irmã. Sheila, muito obrigada por cada momento que você parou para nos ouvir. Deus continue você assim. Obrigado, meninas, pelo desempenho, né? Pela obra, por estar aqui, às vezes evangelismo, eu sei que é ruim acordar, eu sei, né? Muito obrigada, tá, meninas? Irmã Elza, Deus abençoe suas mãos, em nome de Jesus, amém? Eu convido apenas o pastor aqui na frente, irmão, apenas o pastor, amém? Convido a união masculina, essa que está de braço dado com ele, que vem aqui na obra, que fura, que bate martelo. Convido os homens, a união masculina. Essa que fortalece. Glória a Deus. Está aí. Cadê os homens? Aí, né? Irmão José Carlos está com a palavra. Glória a Deus. Que responsabilidade, né, irmãos? Falar do pastor é uma responsabilidade muito grande, né? Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. E como a gente já está, né, com um tempo bem corrido, eu quero deixar um versículo. Eu gostaria que os irmãos meditassem nesse versículo, Hebreus capítulo 13, versículo 7, se nosso irmão puder colocar ali. A homenagem é para o nosso pastor e para toda a sua família que está aqui, né? Família linda, maravilhosa, abençoada por Deus. E esse versículo, Hebreus 13, versículo 7, se o irmão puder colocar aqui. A irmã me pediu para ler um versículo e queria que a igreja atentasse para esse versículo. Diz assim a palavra de Deus: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Interessante, né? A homenagem é para o nosso pastor, mas a palavra é para a igreja. Lembrai-vos dos vossos guias. Uma das formas mais interessantes de nós lembrarmos do nosso pastor é no momento da nossa oração. Às vezes na oração a gente pede tanta coisa, né, irmãos, para nós mesmos, e nos esquecemos de orar pelo nosso pastor. E se tem alguém na igreja que precisa de oração, irmãos, esse alguém é o pastor da igreja e a sua família. Porque, irmãos, a responsabilidade que Deus colocou nas mãos desse homem, vocês não sabem 1% do que significa isso. É muita responsabilidade cuidar do rebanho do Senhor. E eu quero glorificar a Deus nessa noite, porque o nosso pastor, sem demagogia alguma, nós não estamos aqui para isso,
ele tem feito esse trabalho com muita excelência, para a glória de Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas desde que o pastor Fuli assumiu aqui, a igreja cresceu. Amém ou não amém, irmãos? A igreja melhorou. Amém ou não amém, irmãos? A igreja adquiriu mais conhecimento da palavra. Amém ou não amém, irmãos? Então, ele é um homem de Deus. Não para a glória de Deus dele, mas para a glória de Deus. Então, irmãos, lembrai-vos do seu pastor. Quando estiver orando, ore por ele, pela família dele, pela saúde do pastor, pelos seus projetos, tudo aquilo que Deus tem colocado no coração dele para fazer aqui na igreja. Porque, irmãos, através dele, a igreja tem sido abençoada e eu tenho certeza absoluta que nós continuaremos sendo abençoados por Deus. Imitai a sua fé. Mas, irmão Zé Carlos, como é que eu vou saber o tamanho da fé do pastor para imitar? É simples, observe as obras. Porque a fé sem obras é morta. E nesses 5 anos... olha quantas obras que Deus tem usado o nosso pastor a fazer aqui. E eu não estou falando só de obras físicas, não. Obras espirituais. Pessoas que foram salvas. Pessoas que foram resgatadas. Pessoas que não vinham nem mais nessa igreja. Estão aqui de novo. E tudo para a glória de Deus. Quando um pastor exerce o seu ministério e o nome do Senhor é glorificado, a igreja tem que aplaudir de pé. Vamos aplaudir o nome do Senhor de pé, irmão, de pé. Vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida do nosso pastor Fuli. Imitem a fé dele, imitem a conduta dele, imitem o comportamento dele, imitem a vida de oração desse homem, imitem a fé, imitem, porque é isso que a palavra de Deus nos orienta. Pastor Fuli, muito obrigado por ser esse pastor maravilhoso. Eu já tive vários pastores na minha vida, não tenho nada para falar mal de nenhum deles, todos foram bênçãos, irmãos, eu já conheci cada homem de Deus de arrepiar, mas o pastor Fuli, glória a Deus por isso, é um pastor fora da curva, varão. Você tem um pastor fora da curva. Ai, irmão, tu está exagerando? Não estou exagerando não, irmãos. Porque por aí estão cheios de lobos devoradores, com capa de pastor. Mas aqui não, aqui nós temos um pastor, viu, pastor Fuli? Eu falo isso olhando dentro dos seus olhos. Nós temos um pastor que é homem de Deus, que tem o Espírito de Deus, usado por Deus e para glorificar a Deus. Ele não procura a glória dele, não. Ele procura tudo que ele faz, ele procura fazer tudo para a glória de Deus. Então é por isso que eu tenho a maior honra de estar falando do Senhor aqui, tá, pastor? Deus abençoe sua vida, seu ministério, sua linda família, em nome e sempre para a glória de Cristo Jesus. Amém? Amém. Deus. Obrigada, Deus. Meninos, vem para cá, vocês que fazem parte da obra também, rapidinho. Luciano também, não adianta se correr, pode vir. Robson. Junta aí. Isso. Hã? Deixa eu sair daqui, senão eu vou sair na foto dos outros. Foi da Adriana. Mas é os homens que estão 5 anos com a gente. Glória a Deus. Pronto. Amém. Convido o pastor a sentar. Convido a irmã Sheila para estar aqui na frente. Para estar aqui na frente, Não pode ficar vazio, tem que ter alguém. Pode sentar. Amém? Você quer a companhia? Convido a MCM para estar aqui. A gente que fecha junto. Estamos aí. Vem, pode vir, Adriana. Pode vir. Cláudia, pode vir, pode vir. Vem, meninas, vem, por favor, que não me espera não, que sabe que eu sou ruim de nome. Vem. Isso. Isabel, pode vir. Não espera eu chamar pelo nome, vocês sabem que eu sou ruim de nome. Isso. Vem, Cláudia. Cláudia, você vem? Isso, Elizabeth, desculpa aí. Por isso que a irmã não veio, gente. Irmã de Sé, está com a palavra. Sou eu. Bom, nós
Em nome da MCM, nós já estamos aqui, né? Grata ao Senhor pela sua vida e pela sua dedicação, seu empenho aí, está nos ensaiando aí todas as terças, aí junto conosco também no estudo. Então, nós somos gratos ao Senhor por você, Sheila. Grato ao Senhor por ser essa mulher que tem nos ajudado em todos os momentos, né? A gente às vezes para conversar, pergunta se a gente está bem de saúde, se não. Ela sempre está preocupada com a nossa vida. Então, nós somos gratos a Deus por isso. Então, eu gostaria de deixar um versículo para você, para dizer que você é mais que vencedora, tá? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. E nós queremos que o Senhor está consigo todo dia. E se faz você uma mais que vencedora. Quando nós somos mais que vencedora, é porque aquele que nos faz vencedora. Não pelas nossas próprias forças, mas pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Foi? Tirou? A irmã Gracete... a Duda estava tirando foto. Irmã Gracete tem uma lembrança para a irmã Sheila, né, Gracete? Pode. Porque a Sheila estava triste ficando aqui sozinha, tadinha. Aí a gente... Amém. Convido agora a Andresa e a Débora para estar aqui na frente, as duas. Amém. Convido toda a juventude, adolescentes e jovens, para estar aqui. Aquelas que dançam junto, que estão na EBD junto. Isso. Podem vir. Podem vir. Isso. Junta aqui, meninas. Isso. Eu falei juventude. Isso. Isso. Andressa, Débora, nós agradecemos muito por todo o carinho que vocês têm, por todo o empenho que vocês têm com a gente, né? E como representando a juventude, nós queremos deixar o versículo, Salmos 119, versículo 9, verso 9 e 10, que diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Eu nunca vou esquecer que quando você estava entrando aqui na igreja, o pastor falou assim, a gente estava, não lembro o que a gente estava falando na mesa, estava todo mundo junto, jovens e adolescentes, vocês também estavam juntos, aí o pastor falou assim, cuidado com o que vocês vão falar e fazer, hein? Porque minhas filhas vão ser criadas por vocês. Aí eu falei assim, que a gente vai criar as suas filhas? Porque a gente também tem influência, né, sobre a vida de vocês. E assim, a gente tem visto vocês amadurecendo de maneira muito maravilhosa. Desde que entraram aqui na igreja, só iluminaram mais as nossas vidas. Nossos corações ficaram muito felizes e estão muito felizes com a presença de vocês. Que nós venhamos sempre valorizar a presença de vocês duas. Tem sido muitas bênçãos nas nossas vidas. E eu agradeço por todo o carinho que vocês têm com a gente, tá? E a gente vai, o máximo que a gente puder, honrar vocês. Porque vocês, além de serem filhas de pastor, são servas do Senhor, que têm trazido a presença do Espírito Santo, né? E agradeço muito por tudo. Uma lembrancinha. Abraça. Deus abençoe, muito obrigada por... Isso, a foto. Amém, amém.
Glória a Deus. Ué, peraí. E a irmã Elza, gente? Convido a irmã Elza para estar aqui na frente, a irmã Lúcia Sardinha, a irmã Elizabeth, para estar aqui. Essas que fecham aí, fileira aí com a irmã Elza. Beth, vem. Cosma, pessoal da cantina aí que tem junto aí, unido forças com essa irmã. Amém? Aqui, ó. Aqui, isto. Porque senão a Duda reclama que está fora do foco. Vem, Lúcia. Tia Lúcia, vem. Deixa a Lúcia chegar. Primeiramente, irmã Elza, eu queria agradecer a Deus pela sua vida. Porque quando o pastor veio para cá, ele trouxe uma bênção para nós. Uma mulher que está sempre sorrindo, sempre alegre e que é exemplo para nós de mãe, tá? Que Deus continue te derramando saúde, sabedoria, usando as suas mãos para fazer coisas gostosas para nós, tá? E que, quanto ele for pastor da nossa igreja, que a senhora sempre esteja conosco aqui. Não só aqui, mas aonde Deus mandar ele, porque a gente não sabe. Vai que daqui um tempo, né, pastor? Manda para outro lugar, a gente não sabe. Ele está na dependência de Deus. Mas que a senhora esteja sempre do lado do seu filho, como mãe e como mulher de oração, tá bom? Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, tá? A senhora é muito especial para nós. Glória a Deus. Amém. Pode? Convido toda a família pastoral para estar aqui. Isso. Então, a primeira vez também que eu entrei aqui, eu também senti uma família abençoada. Eu amo essa família, não tem como dizer que não amo. Amo muito. E olha, eu vou ser séria com você, aprendi muita coisa aqui. E graças a Deus somos unidas. E essa minha tarefa de fazer cantina não é da agora, é de muito tempo. Mas onde meu filho está, a minha família está, eu estou com eles também. E, né, meu filho, eu sempre levei, foi para a igreja, foi eu que levei. Eu dou graças a Deus o filho que eu tenho, dou graças a Deus a nora que eu tenho, e dou graças a Deus as minhas netas. E dou graças a Deus essa igreja. Deus abençoe vocês. E obrigado por tudo. Ainda ontem falaram assim, o pastor gosta de ganhar presente. Mas puxou a irmã Elza. Puxou a irmã Elza, que a irmã Elza não estava. Eu fiz 5 anos também, aí me deram logo uma xícara, uma caneca. E obrigado a vocês, tá, minhas irmãs? Que Deus abençoe a todos. Valeu, fica com Deus. Convido o diácono para a gente estar orando. Graciete, pode entregar um presente para um pastor? Pastor, o pastor, vem os diáconos, por favor, para a gente estar orando pela família pastoral. Deus abençoe, pastor. Isso. Convido você a ficar de pé, impor suas mãos para cá. Amém? Vamos estar orando, Jussiara. Amém. Diácono Rogério. Mas a Jussiara está muito emotiva. Oremos, querido Deus, gratos somos a Ti, Senhor. Gratos somos a Ti, Senhor, por esta oportunidade de nós podermos, Pai, estar reunidos aqui no Seu nome, Senhor. Por esta oportunidade, Pai amado, de estar com esta família, a qual o Senhor colocaste aqui neste local, Senhor.
Nós somos, Pai amado, grato a Ti, por eles estarem aqui nesta igreja, aqui neste local, nos abençoando, Pai. Que o Senhor a cada dia esteja abençoando, Pai amado, o nosso pastor, que muitos anos, Pai amado, ele venha fazer aqui na primeira igreja batista do Guarani, Senhor, que cada dia, Pai, Senhor dê a sabedoria ao seu servo, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, dar o refrigério no coração dele, Senhor. Que o Senhor esteja com ele, Pai amado, em todas as decisões, Pai amado, que ele precisar tomar aqui na sua casa, Pai. E que nós, como ovelha, Pai amado, possamos entender o melhor para este local, Pai. Eu quero te agradecer também por esta família, Pai, pela nossa irmã Sheila, Senhor. Essa esposa, Pai amado, está sempre ao lado, Pai amado, do nosso pastor, incansável, Pai amado, que Senhor possa cada dia estar abençoando a vida dela, Senhor. Que ela possa, Pai amado, estar caminhando lado a lado, como ela tem feito até aqui. E te peço também, Pai amado, pelas meninas, Senhor, que nós temos visto também, Pai amado, elas sempre junto ao lado deles, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando grandemente essa família, Senhor. Nós somos gratos, como eu falei, Pai amado, por nós termos o privilégio de termos eles aqui conosco. E é por isso que nós queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Parabéns para você. Amém. Isso, sobe aqui, mamãe. Irmãos, eu sei que está a hora avançada, mas deixa o pastor dar uma palavra, né? É a graça, né? É a graça. E é um privilégio, sabe? Deus tem colocado no meu coração nunca encarar com peso, mas privilégio, que alegria, que maravilha. O Senhor me dá a oportunidade de pastorear a amada igreja do Guarani. O grande problema é que você se torna família, né? E é isso que eu tenho sentido, sabe? Eu sei, como a diaconisa Elizabeth falou, que a gente está na dependência de Deus, a gente está na dependência de Deus, tem que estar na dependência de Deus, mas é um privilégio e eu sinto família. Eu sou família, uma igreja que amo, não consigo enxergar a Folia sem a igreja do Guarani. Quando Deus vai, né, fazer as obras que Ele tem para fazer, eu sei que eu quero estar no centro da vontade dEle. E eu sou muito grato a Deus. Eu quero agradecer muito a Deus, minha família. É espetacular, minha família, minha esposa. Minha esposa é top demais, né? Minhas filhas também são tops. Eu peço ao Senhor que elas nunca andem longe do Senhor. Eu tenho a alegria de ser pastor delas. Minha mãe, né? Está aí. Que ainda fala assim, meu pastor. Olha, é bom ser chamado de meu pastor, sabe? Pela mãe, então, né? É muito bom. E toda a igreja, eu agradeço. Às vezes a gente puxa um pouquinho, às vezes a gente afrouxa um pouquinho, né? Mas olha, eu vi o quanto Deus abençoou. Eu fiquei maravilhado com o vídeo, porque teve momentos tão bons aqui, e muito mais momentos bons do que momentos difíceis. Momento difícil, Deus
colocou pastor segundo o seu coração para que apacente com inteligência. E ele vai dando capacidade aos pastores para conseguir, né, pastorear o seu rebanho. E isso eu tenho vivido. Então, é uma alegria muito grande. Pode sentar. Tem que ser. Vou demorar mesmo? Não, vocês não. E eu fico muito feliz. Vocês não têm noção. Eu faço um pedido à igreja. Orem. Coloque a mão. Façam. Continuem. Não desista, não. A gente vai ver frutos. A gente vai ver frutos. Muitos frutos aqui. Para a glória do Senhor. Teu pastor tem tido uma visão, Deus tem colocado algo no meu coração muito forte com relação a ir para a rua. A gente vai fazer a diferença nessa comunidade. Deus está ajustando tudo. Eu tenho certeza que a gente vai avançar. Mas mais uma palavra. Amo todos vocês. Todos vocês me ensinam, todos vocês me amam, eu amo vocês. E eu tenho certeza que Deus faz tudo certo. Deus nos trouxe para cá, né? Deus nos colocou aqui. E que alegria, que privilégio. Privilégio. Eu deveria andar todo dia de joelhos agradecendo ao Senhor, porque eu sei do privilégio que é ser pastor e estar aqui fazendo parte. Amo vocês, quero dar um abraço em cada um e quero passar a palavra para minha família. Alguém vai querer falar? Não? Então, irmãos, muito obrigado. Se você puder, aplaude ao Senhor. E vamos que vamos. Que venham mais 5. Né? Deixa eu só confessar, eu queria fazer um festão. Eu ia pedir para a gente fazer um festão. Que a gente fez 5, né? Mas não pedi, não foi por nada, por causa de todas as atividades que a gente está tendo. E a gente vai ter algumas atividades no final do ano, eu não queria enfadar os irmãos na igreja. Mas a gente vai estar aí, né, comemorando com alegria por causa de 5 anos. E depois a gente faz outra festa aí, tá bom? Amo vocês, eu quero dar um abraço em cada um, tá? Amo vocês. Te amo.